Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da nosso curso, de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nessa aula nós vamos terminar então as ferramentas de documentação que nós começamos a ver na aula passada. E nós vamos falar aqui sobre corte, elevação e elevações de interiores, tá? Primeira ferramenta que nós vamos ver aqui então é a ferramenta corte. Então, dentro da representação de corte, nós temos aqui algumas opções, Entre elas a referência. Então, por exemplo, esse aqui é o corte A. Então, o nome dele é um corte. Então, criar aqui a partir do novo ponto de vista. Isso aqui está certo. Se nós queremos que esse plano tenha algum tipo de limite vertical ou horizontal, a gente vai ver isso depois com mais detalhe. Como que vai ser o marcador? A gente tem algumas configurações aqui para esse marcador. Por exemplo, para a linha do marcador, se a gente quer que ela apareça total, se alguma das pontas a gente não quer que ela apareça, se ela seja uma linha contínua, enfim, tipo de linha, Normalmente essa linha ela é tracejada. O tipo de texto, esse símbolo, se a gente quer mudar ele para algum tipo específico de símbolo, eu particularmente gosto desse, mas esses dois aqui também são muito usados. Aí no caso aqui, esse texto aqui é uma questão de um texto automático, Então ele mostra sempre a referência, no caso do ID, que é esse daqui. Algumas ferramentas para edição de texto, em caso de sobreposição, a gente não precisa porque já fica configurado lá em cima. Os marcadores, como que a gente quer que seja visualizado agora no caso. Essa visualização, na verdade, ela é para fazer a visualização do corte em si, não é do desenho da linha de corte. Então, por exemplo, no nosso corte, a gente quer que apareça sombra, a gente quer que apareça transparência de vidro e outras coisas do tipo, A gente consegue configurar aqui. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque no próximo curso, quando a gente estiver fazendo a modelagem da casa, a gente vai documentar ela, então a gente vai ver isso melhor. A questão do nível, de piso, como que vai ser visto essas linhas, no caso de corte nos níveis de piso, a estrutura de texto, como que vão ser feitos os textos dessa simbologia. Então tem toda essa ferramenta, toda essa representação gráfica aqui de grelha também, no caso para eixo de referência de estrutura. Enfim, a gente consegue configurar tudo aqui. Para poder tirar um corte novo, a gente só precisa fazer uma linha e depois definir para que lado que nós estamos vendo. Observe que tem um olhinho ali no meu mouse. Para que lado que a gente vai ver? Então, vamos supor que a gente quer um corte vendo essa porta aqui, Clicou, ele gerou o corte. Existem então duas formas da gente ver esse corte. A primeira é clicando nele, botão direito, abrir as definições de vistas atuais, Ou então vindo aqui no navegador, e a gente vai ter aqui já a opção de corte, nosso corte A3 criar. E aqui nós temos o corte, mostrando o piso, a laje, as paredes, janela, porta, tudo que nós temos em vista aqui do nosso corte. Nesse corte a gente pode ser transversal ou longitudinal, sem nenhum problema. A elevação normalmente é para fazer fachada, então a mesma coisa, a gente só define uma linha para que lado que vai ser vista. A elevação fica pronta. Ela fica disponível aqui embaixo. Então a elevação a gente tem uma vista externa. Observe que aqui ele já é colorido, tá? Porque as definições dessa elevação é diferente das de corte. Clicando aqui com o botão direito na tela, definições de elevação. Mesmas opções que nós temos em corte, tudo igual, mesma coisa. O que muda aqui para ficar com essa carinha coloridinha é a visualização do modelo, onde aqui nós estamos com um tipo de representação e no corte temos outro. Mas configurando daria para deixar um corte colorido também, se a gente quisesse, ou até mais detalhado que isso aqui. Não é o foco no momento, então não vamos levar isso em consideração. E o último aqui que nós temos é a ferramenta de elevação interna, A gente tem algumas metodologias aqui de inserção. A primeira delas é a reta, onde a gente só faz a visualização de uma face. Você pode ver aqui esse 10401. A gente só vai ter a visualização aqui no caso dessa parede, que não tem nada nesse caso. A gente poderia criar, por exemplo, uma parede que tem alguma coisa para ficar menos, ficar mais visual,
vocês podem entender melhor. Pega aqui a parede. Essa linha que eu fiz primeiro, ela tem que ser feita no eixo que você está querendo. A gente está querendo ver a parede, a gente faz essa linha na parede. Então voltando lá nas elevações, agora a gente tem a janela. A segunda metodologia de outro método, né, de inserção é a escalonada, onde a gente pode criar onde vão ser feitas as nossas vistas da elevação. E a mais utilizada às vezes quando é um ambiente fechado é essa quarta aqui, onde a gente faz um retângulo pegando toda a área onde a gente quer detalhar e depois volta para o centro indicando onde vai ser feita a representação dos símbolos. Ficou meio grande, né, mas é por conta das configurações que a gente fez, escala e tudo mais, então seria só adequar ele ao desenho. Quando a gente vem aqui nas elevações internas, a gente pode ver que foi criada essa elevação. Então nós temos aqui a primeira parede, a segunda parede com a porta, a terceira parede com a janela menor e a quarta parede com a janela maior. Então basicamente é assim que faz para criar corte, elevação interna e elevação externa. A gente vai ver isso com mais detalhes, uma configuração mais precisa, como eu falei nos módulos, né, à frente. Então por hora é isso, obrigado por ter assistido até aqui e tchau, tchau.